É com muita honra que venho a esta comarca, cuja relevante riqueza histórica, não só para a comunidade jurídica, como também para toda a sociedade brasileira, e que tem um contexto importante na ligação com um dos maiores poetas de todos os tempos, Antônio de Castro Alves, nascido em 1847, em Cabaceiras do Paraguaçu, à época distrito pertencente a esta cidade, Muritiba. Eu gostaria de desviar um pouco o foco da história para mostrar aos senhores a importância de Muritiba. O Brasil, como todos sabem, era uma colônia de Portugal. E na qualidade de colônia de Portugal, aqui na Bahia, foi instalado em 1609 o primeiro Tribunal de Justiça das Américas, do Norte, Central e do Sul, criado por decreto do rei em 1587. É uma trajetória de 410 anos. Imaginem os senhores a alegria que nós, magistrados, estamos tendo, e o povo de Muritiba está numa satisfação enorme, porque comemorará 100 anos de emancipação do município, agora no mês de agosto. O Tribunal de Justiça da Bahia foi um tribunal mundial na época. Ele decidia todas as questões do Brasil e das colônias portuguesas na África. Angola, São Tomé e Príncipe e outras também colônias de Portugal. Ele abrangia todo o território nacional, tinha jurisdição sobre todo o território nacional. E o Tribunal de Justiça da Bahia vivenciou todos esses percalços, como bem colocou o nosso desembargador Ledivaldo, durante esses 410 anos. Nós pedimos esses móveis de retorno ao tribunal, doados que foram pelo secretário de Justiça em 1949, secretário de Justiça na época, que o Poder Judiciário tinha um elo de ligação com o Executivo, do governo de Otávio Mangabeira. Estamos resgatando a nossa história, porque, como já dizia Heródoto, há muitos séculos, a história é a mestra da vida. Essa história não é do Tribunal de Justiça da Bahia só, mas de todos nós, de toda a Bahia, de todo o Brasil e do mundo civilizado. É um patrimônio da humanidade. Verifiquem os senhores que Cachoeira, ou São Félix, Cachoeira e Muritiba, fizeram onde nasceu a independência do Brasil, com os movimentos de revolta contra o domínio português. A Bahia é o berço do Brasil, porque aqui aportaram os portugueses para tomar conta dessa terra, que já era conhecida de muitos navegantes. Mas se tem a data como descobrimento do Brasil em 1500. E desse período até 1822, o Brasil foi tendo vários movimentos ligados à nacionalidade, ao povo, aos portugueses que vieram para cá, aos índios que aqui já estavam, os afrodescendentes que aqui já estavam, que vieram com suas culturas e miscigenaram. E esse povo nascido aqui, foi esse povo que não aceitava mais a dependência do Brasil como colônia de Portugal. E Dom Pedro, morando no Rio de Janeiro, sempre visitava lá uma cidade de Santos. E nessas idas e vindas, numa dessas idas, ele recebe um mensageiro das cortes portuguesas, determinando-lhe que voltasse a Portugal. Ele ia visitar a Marquesa de Santos.
à beira do riacho Ipiranga. Então ele levanta aquela espada e diz: independência ou morte. Mas não tinha cavalos no Brasil naquela época, eram moares, burros e moares. Então Pedro Américo, para dar aquele ensejo magnífico, pintou aquela tela famosa da independência ou morte. Mas aquilo ali, meus conterrâneos baianos, muritibanos, foi apenas um grito. Os senhores todos não sabem, o Brasil nasceu na Bahia. E o Brasil foi independente na Bahia. A verdadeira data de independência do Brasil foi em 2 de julho de 1823, 9 meses após aquele grito lá de Dom Pedro, independência ou morte, como se aquilo para a intenção de fazer a independência de Portugal. E digo isso aos senhores com a maior certeza. Após a Revolução Francesa, a França começou a exportar seus generais para vários países do mundo. Veio o general Labatut. Ele contou com esse povo que aqui está, que também pertencia a São Félix de Cachoeira, e ali, na Câmara Municipal de Cachoeira, foi que começou a revolta da independência. A revolta e o início da independência. Mas a independência não para fazer pose, dizer independência ou morte. A independência congregou todos esses cidadãos. E em Cachoeira começaram as lutas de independência do Brasil. Independência essa que levou o sangue daquelas pessoas que já eram brasileiras, que vinham de Portugal e aqui se aclimataram, já das pessoas que vieram da África, que aqui se miscigenaram, que todos nós temos um pingo de descendência de todos esses povos. É um povo único no mundo, porque nós somos miscigenados. Nós temos a cultura dos portugueses, a cultura dos índios e a cultura dos africanos. E esse povo saiu lutando até já sob o comando do general Labatut, e os portugueses foram derrotados na Batalha de Pirajá. Quem conhece Salvador tem um bairro de Pirajá, e lá tem um monumento em que diz: aqui se deu a independência do Brasil, não é a independência da Bahia, porque toda a esquadra portuguesa, toda a força militar portuguesa não estava no Rio de Janeiro, na Petrópolis, naquela cidade com clima europeu, estava aqui na Bahia. E o general Labatut, comandando essas tropas, esses homens de valor, muritibanos, cachoeiranos, de São Félix, de Maragogipe, ele derrotou esses portugueses lá na Batalha de Pirajá. Feita a vitória, os portugueses fugiram desarrazoadamente, entraram em suas naus e zarparam em direção ao Rio de Janeiro, onde estava lá o Dom Pedro I, e ficou aguardando que ele retornasse para Portugal. As tropas vencedoras saíram em desfile por Pirajá, São Caetano, desceram, subiram à Liberdade, bairro da Liberdade, que tomou esse nome depois, passaram pela Estrada da Rainha e se concentraram no Campo Grande. Aquele Campo Grande, ali era um campo muito bonito, grande. E depois essas tropas desfilaram pela estrada que ia até o Porto da Barra, por isso que ali é chamado Corredor da Vitória. A independência do Brasil não é 7 de setembro, é 2 de julho de 1823. E verifiquem, vossas senhorias, que a independência americana se deu quando? 4 de julho.
A independência francesa, 14 de julho, a tomada da Bastilha. A independência da Argentina, 9 de julho. Era uma época de verão nos países do hemisfério norte, e aí o clima estava mais propício a ferver nas nossas veias, nas veias daqueles homens ali, e dizer: independência, sim. Então, senhores, a importância de Muritiba é tão grande que muitos de nós não sabíamos. E os senhores me perguntam: como é que eu sei disso? Eu adoro história, eu gosto de ler história, eu gosto de história, eu gosto de pesquisar, e comprovo que a história é a mestra da vida. Um povo sem história, sem cultuar o seu passado, os seus antepassados, não pode se dizer que esse povo seja uma nação. E nós estamos resgatando agora a história de um tribunal que é o tribunal mais antigo de todas as Américas. Nós estamos coletando e buscando onde estão móveis, documentos, entendeu? Depoimentos da época, processos, e uma série, digitalizando tudo, e tudo que se refere à história do nosso tribunal, porque é um patrimônio não da Bahia, mas da humanidade. Também na comemoração dos nossos 410 anos, está sendo convidado o presidente do Supremo Tribunal de Portugal, o reitor da Universidade de Coimbra e o reitor da Universidade de Lisboa. Eu mesmo recebi um telefonema pessoal do reitor da Universidade de Coimbra, dizendo que estará aqui nas comemorações dos 410 anos. Eu sempre busco essa história para mostrar aos senhores que eu considero a independência do Brasil na Bahia. Foi aqui que se derramou sangue e expulsamos os portugueses que massacravam o nosso povo. Então, é um mote que eu tenho na minha gestão, na nossa gestão, da nossa mesa diretora, é resgatar tudo que tiver de bom em relação ao Tribunal de Justiça da Bahia. Tenho uma certeza de que Muritiba não se projeta somente por essa história, mas vejam, senhores, que aqui nasceu, como todos nós sabemos, é público e notório, nasceu no distrito de Cabaceiras, um dos maiores poetas do Brasil. Antônio de Castro Alves nasceu em 1847 e faleceu aos 24 anos em 1871. Estudou o direito primeiro em Pernambuco e depois em São Paulo. Exerceu grande influência sobre o espírito da mocidade acadêmica do seu tempo, fazendo sempre vibrar a nota livre e generosa em todas as questões. Assim foi um dos mais pronunciados abolicionistas, ainda antes que do abolicionismo se fizesse o lema de um grupo de ação. Padece muitos dos seus versos da ênfase peculiar à chamada escola candoreira, que, partindo da limitação hugoana, decaiu em puro gongorismo. Porém, a muitas de suas composições não se podem recusar o sentimento e levantadas voos líricos. A melhor edição de suas obras, publicada em 2 volumes em 1921, quando essa comarca se emancipou, essa cidade, Muritiba, se emancipou, e comemorativa do 50º da morte do poeta, devemos-la ao ilustre acadêmico Afrânio Peixoto, que a prefaciou e anotou, apondo-lhe preciosa e completa biografia. O poeta muritibano começou a sua produção maior aos 16 anos de idade, e seus versos de Os Escravos foram iniciados aos 17, 1865, com ampla divulgação no país, onde eram publicados e declamados, ajudando a formar a geração que viria a conquistar a abolição.
José de Alencar disse que palpita em sua obra o poderoso sentimento de nacionalidade, essa alma que faz os grandes poetas como os grandes cidadãos. Ao lado de Luiz Gama, Nabuco, Rui e José do Patrocínio, destacou-se na campanha abolicionista, em especial a figura do grande poeta baiano Castro Alves. O historiador Armando Souto Maior diz que o poeta, como assinala Soares Amora, por um lado marca o ponto de chegada da poesia romântica, por outro lado já anuncia em alguns processos poéticos, em certas imagens, nas ideias políticas e sociais, o realismo. Não obstante, deve ser considerado o maior poeta romântico brasileiro. Sua poesia social contra a escravidão galvanizou a sensibilidade da época. Diz Manuel Bandeira que o único e autêntico condor nesses Andes bombásticos da poesia brasileira foi Castro Alves. Criança verdadeiramente sublime, cuja glória se revigora nos dias de hoje pela intenção social que pôs na sua obra. No dizer de Arquimino Ornelas, temos Castro Alves, o revolucionário, Castro Alves, o abolicionista, Castro Alves, o republicano, Castro Alves, o artista, Castro Alves, o paisagista da natureza americana, Castro Alves, o poeta da mocidade, Castro Alves, o poeta universal, Castro Alves, o vidente. Enfim, em todas as manifestações humanas, poderemos encontrar essa força revolucionária que foi Castro Alves. E, sobretudo, Castro Alves como homem que amou e foi amado. Foi muito gratificante localizarmos o mobiliário antigo do Tribunal de Justiça, doados à Câmara Municipal de Muritiba. Considerando que a doação desses móveis, compostos por cadeiras centenárias, e de uma rotunda da década de 20, ocorreu em 1949, exatamente no momento da transferência do Tribunal do Terreiro de Jesus para a atual sede do Fórum Rui Barbosa, nome do poeta. Acreditamos que a doação pode ter sido uma homenagem à relevância do grande poeta Castro Alves. Talvez, eu creio, e nós não temos tanta certeza, mas em comemoração aos 100 anos de nascimento de Castro Alves. Nossos agradecimentos pela sensibilidade e empenho em possibilitar que esses móveis fossem cedidos ao tribunal após a aprovação da Câmara de uma lei que será sancionada neste ano, que toda a história do tribunal está sendo resgatada para compor o acervo histórico do nosso memorial, que ficará localizado em Salvador, na sede do Fórum Rui Barbosa. E para encerrar essa fala, em homenagem a esta cidade de Muritiba, declamo o poeta do ilustre cidadão muritibano Castro Alves. O livro e a América. Talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, o novo mundo nos músculos sente a seiva do porvir. Estatuário de colossos, cansado de outros esboços, disse um dia a Jeová: vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina e tira a América de lá. Molhado ainda do dilúvio, qual tritão descomunal, o continente desperta no conceito universal dos oceanos em tropa. Um traz-lhe as artes da Europa, outro as bagas do Ceilão, e os Andes petrificados, como braços levantados, lhe apontam para a amplidão. Olhando em torno, então brada: tudo marcha, ó grande Deus. As cataratas para a terra, as estrelas para os céus. Lá do polo, sob as plagas, o seu rebanho de vagas, vai o mar apacentar. Eu quero marchar com os ventos, com os mundos, com os firmamentos. E Deus responde: marchar. Marchar, mas como? Da Grécia, nos dóricos partenões, a 1000 deuses levantando 1000 marmóreos panteões, marchar com a espada de Roma, leoa de ruiva coma, de presa enorme no chão, saciando o ódio profundo, com as garras nas mãos do mundo, com os dentes no coração, marchar, mas como a Alemanha na tirania feudal, levantando uma montanha em cada catedral? Não,
nem templos feitos de ossos, nem grádios e cavar fossos, são degraus de progredir. Labrada César morrendo, no pugilato tremendo, quem sempre vence é o porvir. Filho dos séculos das luzes, filhos da grande nação, quando ante Deus vos mostrardes, tereis um livro na mão. O livro, esse audaz guerreiro, que conquista o mundo inteiro, sem nunca ter Waterloo. Eolo de pensamentos, que abrira a gruta dos ventos, donde a igualdade voou. Por uma fatalidade, dessas que desce do além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também.